Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Que beleza! Vem pra cá, canal Wendel, meus amigos, nós vamos debater o Esquadrão de Aço e eu conto com você no like, compartilhando o nosso link nas suas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal. Tô ligado que tá todo mundo meio que chateado, mas o Bahia jogou bem, não jogou? O Bahia jogou bem, fez um bom jogo, sim, encarou a equipe do Grêmio jogando em sua arena, fez um jogo, inclusive, que poderia ter ganhado a partida, mas, claro, futebol tem dessas situações, o Grêmio conseguiu empatar, foi para os pênaltis, o Bahia teve oportunidade também nos pênaltis, a gente vai falar aqui, mas não conseguiu ter o equilíbrio emocional, o pênalti também, bater bem, estar bem equilibrado emocionalmente para poder vencer. Mas, sinceramente, o Esquadrão de Aço deixou uma mensagem positiva. Agora, se vai reagir no Campeonato Brasileiro, isso daí quem vai dizer é o próprio Bahia, né? A expectativa é boa de uma reação. No entanto, o Bahia tem que estar regular. Se oscilar, aí não. Mas se esse jogo do Grêmio for agora uma regularidade do Bahia, com a chegada dos reforços e os jogadores que estão se recuperando, vindo do departamento médico, sim, aí o Bahia terá o poder de reação. Mas se continuar oscilando, fica meio complicado. Então é por isso que o jogo do Atlético Paranaense será um jogo de análise para, sinceramente, identificar se o Bahia agora de fato, tem o jogo do Grêmio como divisor de águas e a partir desse momento entrar em uma evolução. Eu vou colocar aqui na tela para a gente debater a situação do jogo e a principal é, de fato, a batida de pênalti. Está aí na tela o Mugni. O Mugni não bateu o pênalti. E a torcida do Bahia ficou chateadíssima, com razão, porque este atleta é um dos jogadores que, na bola parada, é uma boa opção. Inclusive, teve uma falta no Bahia, ali já no final do jogo, que o Mugni ficou com a perna esquerda e o Everaldo bateu, né? Só que para a perna esquerda do Mugni estava ruim de fato, mas ele estava ali presente para até confundir o goleiro da equipe do Grêmio. O Mugni já fez gols, inclusive, batendo pênalti no Bahia e batendo falta também. Então a expectativa era, em um jogo de batida de pênaltis, você utilizar o que você tem de melhor, não é verdade? E o Mugni não foi para os pênaltis. A informação que está aí na tela é justamente uma entrevista do jogador que ele diz o seguinte, que ele diz não, vamos ler primeiro o texto, né? Depois a gente lê a fala do Mugni. Mugni admite chateação por não cobrar pênalti, abrindo aspas, ele diz, é decisão dele, Renato Paiva. Mas o Mugni fala mais um pouco sobre isso ao ser perguntado pelos repórteres na zona mista. Ele diz o seguinte, foi difícil para mim, mas a gente acaba cumprindo ordens, né? O treinador deu a lista, pronto, é decisão dele. Obviamente, a gente treinou, meus companheiros treinaram. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, estritamente chateado, poderia bater. Abrindo aspas novamente, ele diz, a pergunta é normal porque eu geralmente bato, mas foi uma escolha dele, sabendo que a gente tinha treinado ontem. A maioria dos que bateram fizeram no treino, acontece. Pênalti é difícil, falou o meia na zona mista. O Renato Paiva também tem a sua justificativa, que eu vou entrar aqui, colocar a justificativa do Renato Paiva, que ele fala o seguinte, sobre o Mugni, porque nos treinamentos, os pênaltis, e priorizei os titulares. Pronto, eu vou repetir aqui, ó, sobre o Mugni, porque nós treinamos os pênaltis e priorizei os titulares. Iago bate muito bem e bateu à frente dele, mas priorizei aqueles que bateram muito bem nos treinos. Curiosamente, o Nico e o Cicinho, que falharam, em todos os arremates nos treinos, fizeram gols. Pronto. O Renato Paiva e o Mugni falaram em um momento de, acabou de perder a classificação para a Copa do Brasil. Então está todo mundo ali de cabeça quente. Por mais que o Mugni, por exemplo, tenha tomado um banho, deve ter conversado com os jogadores, né? Ele sabia que ele seria importante nos pênaltis, ficou chateado, o Renato Paiva veio também ali. Mas é aí a diferença de um técnico que ganha a Copa do Brasil e outro que perde a Copa do Brasil. Aí está a diferença de um técnico que chega no Campeonato Brasileiro e faz uma boa competição, não falo nem em ser campeão, mas que faz uma boa competição todos os anos. E a gente vê
um técnico que dificilmente vai fazer uma competição boa todos os anos. Porque, na realidade, futebol é técnica, racionalidade, mas também, papá, tem emoção, bate no peito, tem que arrepiar, tem que sentir o jogo. Então, o Mugni, que é batedor de bolas paradas, ele bate falta, ele bate escanteio, ele bate pênalti. Por mais que no treinamento ele não teve o mesmo desempenho do Cicinho, do Gabriel Xavier, o Mugni sentiu o jogo, o Mugni entrou bem. E ele é um jogador de bola parada. Mas o Paiva não. Treinamento, treinamento, treinamento. O jogo também fala muito, Paiva. Ô Renato Paiva, o jogo fala demais, o campo é uma fala estrondosa. Mas, infelizmente, o nosso técnico, ele não tem olhos e ouvidos para sentir o jogo. Isso está claro não somente no jogo do Grêmio, desse jogo do Grêmio, mas nos outros jogos, não somente contra o Grêmio, está nítido que o Renato Paiva não consegue extrair o melhor dos seus jogadores quando o jogo está em curso. Ele não consegue potencializar, ele não consegue melhorar a equipe quando ela está em apuros, quando o jogo oscila. O Bahia não vai dominar um Grêmio durante 90 minutos, dificilmente. O jogo vai oscilar, como aconteceu na quarta-feira. O Bahia é melhor nos 90 minutos, mas dentro dos 90 minutos, em alguns momentos, o Grêmio esteve melhor. O campo falando, o campo dizendo, e o Paiva não ouvia o que o campo falava. O Paiva não sentiu que o Mugni entrou na partida e entrou bem, fez a sua parte, e que na batida dos pênaltis, porra, emocionalmente o Mugni está melhor. O Cicinho, quando foi para a bola, nitidamente o Cicinho não estava bem, e o Gabriel Xavier também. Está muito claro o sentimento do jogador quando ele bota a bola para bater. E estrategicamente, não era para o Cicinho bater aquele pênalti no momento que o Bruno Alves tinha acabado de perder. Coloca o melhor para bater agora, porque não há mais aquele negócio do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não tem. Você seleciona, escala quem vai bater o pênalti e você vai colocando. Então, ele fez correto, foi lá primeiro o batedor do Bahia, o melhor batedor foi lá e fez o pênalti, pronto, bateu o pênalti, fez. Mas no momento que o Bruno Alves perdeu, bota outro jogador com... Sente o negócio, pô, sente. O jogo é alma também. O jogo tem alma, o jogo arrepia, pô. Então faltou colocar o Mugni para bater o pênalti. Sim, faltou sim. Por mais que o Mugni tinha ou não tenha feito um desempenho igual aos outros que bateram, mas ele é batedor de bola parada e estava muito dentro do jogo, sabe? Muito dentro do jogo ali, querendo também participar do processo. E aí você colocou um cara que emocionalmente não estava bem. Você colocou um cara que no segundo tempo teve uma queda de ritmo, que no primeiro tempo não teve. O primeiro tempo o Cicinho jogou bem. Diga-se de passagem. Cicinho e Ademir, eu falei, está registrado no jogo. O Bahia jogou bem, mas tem alguns jogadores que estão jogando uma partida que nunca fizeram no Bahia. Que foi de fato o Cicinho e o Ademir. No primeiro tempo, no intervalo, eu falei, gente, o jogo do Bahia foi equilibrado contra o Grêmio, na Fonte Nova também. E na Arena, o Bahia jogou melhor. Mas alguns jogadores, eles ultrapassaram do que eu esperava. O Ademir, por exemplo, e o Cicinho estavam bem. Mas no segundo tempo há uma queda deles, talvez física, talvez emocional. O Grêmio apertou as laterais. O Paiva tem que ter observado e não observou, que é um dos erros graves do Renato Paiva. Então está aí a questão do Mugni. É evidente que a gente não sabe se o Mugni ia fazer ou não, tem essa. Você pode estar até colocando nos comentários aí, pô, Wendel, a gente não sabe se o Mugni iria, mas, meu amiguinho, colocava o rapaz porque ele era da bola parada também. Ele estava muito dentro do jogo. Se perdesse, o Paiva fazia o seguinte, não, eu coloquei um cara que bate falta, que bate pênalti. O Paiva se livrava dessa. O Paivinha se livrava dessa, porque ele é o comandante, e o comandante geralmente é o responsável pelos triunfos e pelas derrotas.
E neste caso, se ele coloca o Mugni, ele estava mais de boa e iria somente responder uma questão que nós estávamos comentando. E eu vou agora tecer daqui a pouquinho os comentários. Os nossos comentaristas, o Ronexon Gomes e o Alisson, ficaram no intervalo e durante todo o jogo sinalizando que o Grêmio iria priorizar, iria forçar, iria pôr mais intensidade nas laterais e que seria fundamental o Paiva dobrar a marcação, fortalecer a marcação nas pontas. Isso aconteceu no primeiro jogo contra o Grêmio e no segundo. O Bahia tomou um gol, novamente, na mesma jogada, na mesma ideia. Jogada de linha de fundo, cruzamento na área. Então, o que o Paiva, nesses 3 jogos, aprendeu, nesses 2, aliás, e que ficou repetindo os mesmos erros contra o Grêmio? Então, é um técnico e é um outro. Um técnico ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores e compete sempre bem no Campeonato Brasileiro. O outro não vai conseguir, porque falta isso, falta o sentimento, falta os olhos e os ouvidos para o campo, porque ele fala, por mais que você tenha treinado muito bem, por mais que as coisas aconteceram, e aí é um elogio ao Renato Paiva, o primeiro tempo do Bahia tem muito também do treinamento do Paiva, tem muito, mas a partir do momento que o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, observa, pensa, ouve e vê o campo, ele faz modificações que o Renato Paiva não tem esta mesma pegada. E aí é que está as diferenças de um técnico para o outro. Não que o Renato Gaúcho é seleção brasileira e tal, mas faz um bom trabalho no Grêmio, porque essa equipe do Grêmio, ela tem um time, e o Bahia precisa amadurecer o seu elenco, amadurecer o seu time. O Renato Paiva, que eu vou colocar aqui na imagem, ele tem virtudes e tem defeitos. Talvez pela inexperiência, ele é inexperiente. Ele tem somente o Benfica, base, mas da equipe principal, meu amigão, é Independiente Del Valle e o León. Bate no liquidificador, o Independiente Del Valle e o León não chegam no peso que é treinar o Bahia. Então ele é sim um treinador inexperiente, talvez peque por isso, porque, meu amigo, o Renato Gaúcho, na experiência, eliminou o Renato Paiva. Não tenho dúvidas disso. Na experiência, no olhar, na visão do jogo, na experiência de ter sido jogador de futebol, faltou isso ao Paivinha. A virtude do Paiva, para não ficar somente nas questões críticas, foi ele trabalhou e ele trabalha sim, ele treina sim. O Bahia foi bem treinado, foi corajoso, isso tudo é o técnico. O Bahia foi corajoso, o Bahia colocou 3 atacantes, o Grêmio veio com 3 zagueiros, ele botou 3 atacantes lá e ainda colocou o Cauli jogando para cima, os 2 volantes segurando. Então, o Bahia teve o domínio do jogo na maioria do primeiro tempo, quase que a totalidade. Jogou muito melhor que a equipe do Grêmio. Isso tudo é o trabalho também do Renato Paiva. A característica da ideia de jogo do Bahia é também responsabilidade dele. E, sinceramente, se fosse naquele, eu separo o Bahia, já falei com vocês várias vezes, meus amigos, né? Que eu separo o Bahia dos grandes momentos, né? Que foi o Bahia da década de 80, ali, o Bahia campeão brasileiro, é o Bahia dos grandes momentos, é o Super Bahia. O Bahia das trevas, o Bahia da democracia e o Bahia City. Eu separo aí nesses 4 momentos, como se fosse idade média, idade moderna, contemporânea, sabe? Eu separo. Dentro da história do Bahia, eu separo dessa forma. E, sinceramente, o Bahia da democracia, o Bahia da idade das trevas, provavelmente colocaria um time muito fechadinho, um time para segurar o resultado o tempo todo e tentar ir para os pênaltis. O Paiva foi para os pênaltis porque teve muita coragem de encarar o Grêmio mesmo. Isso é virtude dele. Isso é virtude. Quando eu vi a escalação, é ideia dele mesmo. Que provavelmente, volto a repetir, se é o Bahia de técnicos da era da democracia e da era das trevas, jogava fechadinho contra a equipe do Grêmio, mas muito fechado. A única equipe que jogaria para encarar o Grêmio mesmo é o Bahia City, treinado pelo Renato Paiva, e o Bahia das Glórias,
muito treinado pelo Evaristo de Macedo. Então é este Bahia, sim, que nós queremos. É este Bahia. Ele pegou a visão. Foi lá e arrebentou e jogou duro. Mas falta ao Paivinha a experiência necessária para ver o campo, ouvir o campo e tomar as decisões para justamente mudar o jogo ali em curso. O que falta ao Paiva é isso. Mudar o jogo em curso. Ah, Wendel, mas o elenco não ajuda. De fato não ajuda, mas ontem dava. Cada jogo é uma história. Era fortalecer o segundo tempo o Grêmio. É evidente que o Grêmio viria buscar o empate, viria buscar o resultado, mas o Paiva tem que ter os seus antídotos. Fortalece ali as laterais. Ronexon Gomes e o Alisson, no intervalo do primeiro tempo, falaram sobre isso. O Ronexon, inclusive, quando o Bahia fez o gol, que o juiz terminou a partida, ele fala, agora é a hora do Paiva. Agora é a hora do Paiva. Porque o que o Renato vai fazer é fortalecer as suas laterais, pressionar por ali, jogar a bola na área. Está registrado. E durante o jogo ficou claro isso, e constantemente o Alisson e o Ronexon falavam, tem que fortalecer o Paiva. Bancou o risco e pagou o preço. Pagou para ver e acabou pagando, recebendo. Então, meus amigos, falta ao Renato Paiva esta situação, experiência de jogo para poder mudá-lo dentro da partida. E eu não sei porque que ele não fez isso, porque de futebol ele entende. Né? Os nossos amigos observaram, os comentaristas nossos observaram. É evidente que você também, amigo torcedor, percebeu que no segundo tempo o Renato Gaúcho fortaleceu as suas laterais, começou a trabalhar muito por ali e faltou ao Paivinha fortalecer, dobrar a marcação, dificultar o Ferreirinha, faltou, e aí a gente pagou novamente o preço de ter tomado 3 gols dentro da mesma ideia do Renato Gaúcho, de pressão pelas laterais, cruzamento, gol. Foi isso que aconteceu. E faltou ao Paivinha perceber isso e tomar suas precauções. Pronto. Resultado foi Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, mas que nós percebemos claramente que o Bahia jogou bem e sai, de fato, peito estufado, cabeça erguida, mas peito estufado e cabeça erguida no futebol também não ganha nada. A realidade é essa. E nós todos queríamos fazer história em cima do Grêmio, fazer história e fazer a resenha, que seria fundamental. Mas está aí para deixar para os meus amigos torcedores que me acompanham, trazendo uma análise elogiosa do Renato e também trazendo a análise crítica ao técnico do Bahia, evidentemente respeitando a sua trajetória aqui, beleza? Mas o Renato Paiva precisa melhorar desempenho, isso a gente sabe demais, né? Embora ele tenha preparado muito bem a equipe para o jogo contra o Grêmio, mas diversos outros jogos ele entrou despreparado para isso, né? E é por isso que nós pagamos o preço agora no Campeonato Brasileiro Série A. A informação está no portal SC Bahia dizendo o seguinte: com Paiva, desde dezembro como treinador, o Bahia continua com dificuldades contra adversários da elite do futebol nacional, mesmo no mês de julho. Não à toa está perto do Z4. Os números não mentem. No geral, o Paiva tem um modesto aproveitamento de 29,8% em 19 jogos, com 3 triunfos, 8 empates e 8 derrotas. As partidas vencidas contra equipes da elite foram diante de Coritiba, Vasco e Palmeiras. Retrospecto é semelhante ao de Diego Dabove. E aí eu trago novamente as eras do Bahia. Se é Bahia de glórias, se é Bahia das trevas e se é Bahia democrático, o Paiva já não estava mais treinando o Sport Clube Bahia. E aí vem a diferença do City, do Bahia City, que preserva o treinador, tenta qualificar o elenco, está vindo aí o Gilberto, por exemplo, tenta qualificar o elenco para que se faça uma análise na temporada no final dela. E aí se tome a decisão. Se permanece o Paiva, se não. É por isso que eu prefiro tomar uma postura de cobrança do treinador e não ficar fora Paiva, mas respeito parte da torcida que pensa diferente. Eu prefiro cobrar, porque eu sei que eu vou ficar dando burro em ponta de faca, cobrando uma coisa que dificilmente vai acontecer. Só uma situação muito grave assim, para que
o Renato Paiva não dê continuidade ao seu trabalho, ao menos em 2023, beleza? Jogadores querem aproveitar a boa pegada, meu amigo, para reagir no Campeonato Brasileiro. Tricolor deixa o torneio de mata-mata invicto, com 4 triunfos e 4 empates. Na Série A, a equipe luta contra o rebaixamento. É totalmente uma outra história, meu amiguinho. E o Bahia vai encarar a equipe do Atlético Paranaense. Jogo super, ultra difícil. O Atlético Paranaense foi também eliminado pela equipe do Flamengo. Um jogo interessante, mas o Flamengo tem muita qualidade técnica, né? O Flamengo tem, sim, feito jogos contra o Atlético Paranaense. Sabe jogar contra o Atlético, né? Sabe jogar contra o Atlético Paranaense. A afirmação dos jogadores é boa. É boa, porque depois de um jogo desse, o jogador sente que, a classificação passou muito próximo de nós. Passou. E agora é hora de virar a história no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que, inclusive, as entrevistas coletivas dos jogadores do Bahia vão estar muito nesse tom, né? Da virada agora no Campeonato Brasileiro, já que o Bahia só tem essa competição agora durante o ano todo, até o final do ano, né? Então deverá ser a tônica da entrevista dos atletas. Mas ainda eu não tenho certeza com relação a se esse jogo será o divisor de águas. Porque, na realidade, eu preciso de outros jogos. A gente precisa do jogo do Atlético Paranaense para entender qual foi a reação do elenco, né? O que nós estamos trazendo agora na nossa bagagem de bom com relação ao jogo bem sucedido contra o Grêmio, embora a eliminação aconteceu. Então, sinceramente digo para vocês que eu não saberia ainda dizer se o Bahia vai colher bons frutos com relação a isso. O jogo do Atlético Paranaense vai clarear. Agora, por que eu não tenho certezas? Porque o Bahia oscila demais. O Bahia faz um excelente jogo, no outro a gente não sabe. Então, eu prefiro aguardar o campo falar para poder observar se o jogo do Grêmio foi um jogo divisor de águas para a virada do Bahia. Talvez até mais jogos, sabia? Talvez até mais 2, 3, 4 jogos para a gente poder identificar, a partir do jogo do Grêmio, quantos pontos o Bahia fez, como o Bahia está desempenhando, os jogadores que estão chegando contratados nesta janela de julho, eles estão fazendo a diferença? De fato, o Biel e o Jacaré em recuperação entraram bem, retornaram bem de suas lesões. Isso tudo será fundamental. O Bahia tende a melhorar, sim, mas certeza fica complicado. A gente vai precisar de mais jogos para não criar uma expectativa gigantesca com relação a isso para os nossos amigos torcedores, né? E depois entrar em uma situação de chateação muito extrema, gerada por uma expectativa muito grande, que após o jogo do Grêmio, o Bahia dará uma reviravolta. Vamos aguardar o jogo da equipe do Atlético, e será um bom teste, né? Um excelente teste, jogar contra a equipe do Atlético Paranaense, para identificar se de fato o Bahia, a partir desse momento, vai ter regularidade, né? Mas vai depender muito desse meu amigo aqui, ó. Olhar o jogo como ele está vendo. Está vendo aí o olhar fixo dele? Olha fixo do Paivinha, tá aí na tela, né? Olha fixo do Paivinha, é isso. Que ele entenda o jogo em curso. Preparou bem a equipe para enfrentar o Grêmio? Preparou. A equipe fez um bom primeiro tempo, estava preparada para o jogo, ele foi corajoso. Elogiei o Paiva nisso, né? Para não ser repetitivo, elogiei o Paiva nisso, né? Mas este olhar, ele tem que estar mais aguçado. E as mudanças têm que acontecer com base no que ele está vendo no jogo. Porque a equipe do Grêmio, ela varia também seu jogo, né? Ela também está ali para tentar vencer outras equipes também. Então, que o Paiva monte bem essa equipe para jogar contra o Atlético Paranaense, e que, principalmente, na hora que o apito do juiz autorizar o início da partida, ele comece agora a sentir o jogo, a ouvir o jogo, para poder fazer as alterações, as modificações que o Bahia precisa para justamente vencer o Atlético Paranaense na riqueza dos detalhes. Na riqueza dos detalhes. Então, tá aí a minha opinião com relação ao Paivinha. O Bahia faz um jogo franco, mas repete pecados, que é justamente a questão das laterais, e mostra que não está pronto para um passo histórico. Esta é a análise do portal GE.
O tricolor sofre o gol de empate após vacilo de marcação na direita e termina eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Agora precisa melhorar para o Campeonato Brasileiro. Meu amigão, o projeto do Grupo City, ele nos conclama a acreditar em um Bahia que vai fazer história, tá bom? Ele nos conclama para isso. As contratações que o Bahia está buscando no mercado fortalecem o Bahia. Um Gilberto, lateral direito, só se ele não jogar bem. Que aí eu trago o caso do Vitor Hugo, né? É um jogador que a gente olha, contrato do Bahia, opa, titular absoluto. Não está sendo titular absoluto. O Gabriel Xavier está jogando bem, junto com o Canu. Inclusive, o Gabriel Xavier é um baita de um primeiro tempo. O Canu como líder, a liderança forte do Canu, né? A concentração do Canu, a vibração do Canu no jogo. E o Gabriel Xavier, garoto ainda, fazendo um jogo exemplar. Gostei muito. Perdeu o pênalti, normal, vida que segue. Mas o garoto jogou muito. O Gabriel Xavier jogou demais. Então, o Vitor Hugo, para justamente ser titular do Bahia, meu amigo, vai ter que voltar a ser aquele Vitor Hugo que nós vimos no Palmeiras, né? Para ser titular aí, para tirar a vaga do Canu ou do Gabriel Xavier. Não tá fácil. E aí eu trago para o Gilberto. Se o Gilberto não jogar bem para ficar no banco de Cicinho, esquece futebol, pelo amor de Deus. A tendência é que Gilberto jogue, tenha continuidade, né? Ele está treinando para isso, está se preparando para isso. Então vamos aguardar o jogador entrar no campo para a gente poder analisar. A tendência é que ele seja o jogador que vai trazer diferenciais, né? Sua experiência e a parte técnica dele não se discute, né? Chegou até a ser sondado por seleção brasileira e tudo. Então, o Gilberto tem tudo para arrebentar e jogar duro. Espero que o Bahia entre no mercado e traga mais jogadores desta mesma qualidade para fortalecer o elenco e a gente, de uma vez por todas, sair dessa zona próxima do Z4. O Bahia ocupa a 16ª posição, está na portaria do Z4, né? E espero que essa melhoria do Esquadrão de Aço nos tire desta situação que é muito chata. E o torcedor, ninguém quer ficar nesse negócio aí de proximidade de zona de rebaixamento ou próximo da zona de rebaixamento. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, que beleza, hein? Gostou do conteúdo, papá? Gostou? Cola com a gente aqui, hein? Cola com a gente. Você tá comigo, eu tô contigo. Meu amigão, ó. Nós vamos ter a narração do jogo do Bahia contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Lembrando que o jogo do Atlético é difícil de assistir, hein? Quando o Atlético joga na Arena da Baixada, é complicado. Então você vai colar com a gente aqui naquela pegada da emoção. Na pegada da emoção, eu tenho esse jogo do Grêmio, foi na pegada da emoção mesmo, né? Eu vou até fazer alguns cortes para postar aí para a galera, né? Porque ficou, 5 horas de transmissão, é muita coisa, né? Então eu vou fazer alguns recortes para trazer para vocês, porque embora nós tenhamos saído do jogo sem a classificação, mas que valeu a pena, não valeu não? Assistiu o Bahia no primeiro tempo, não valeu? Aquele gol do Everaldo, golaço. A jogada do Kaique foi uma jogadaça. O Kaique deu um nó, pensei que fosse até um nó debaixo das pernas, mas não foi, mas não tirou a beleza da finta, do drible. Driblou muito bem, abriu espaço. E o Everaldo, sinceramente, neste lance de exímia categoria, não é fácil fazer um gol daquele. E aí ele abriu espaço, bateu de perninha direita no ângulo, sem chances para o goleiro Gabriel Grando, que é um bom goleiro, hein? Um bom goleiro, o goleiro do Grêmio. E olha que o Bahia quer trazer o seu jogador reserva, né, o Adriel, que era o titular. Então, o Bahia, ao trazer o Adriel, caso aconteça, está trazendo um bom goleiro, mas ressalvas. Bota na conta do Marcos Felipe. Salvou o Bahia ontem em alguns momentos, fez defesaças, partidaça do Marcos Felipe ontem, uma grande partida. Aquela bola do Soares, por exemplo, de cobertura, ele foi lá e defendeu. Então, fez ontem um excelente trabalho, defendeu o pênalti no primeiro tempo, naquele erro da arbitragem, o árbitro mal intencionado, marcou um pênalti que não existiu, inclusive um pênalti que seria de simples decisão, né? Não é um pênalti complexo para você, esse pênalti aqui é complexo, eu marquei no campo, não. Ele errou, um erro infantil, e o Marcos Felipe foi lá e fez a defesa, e tantas outras defesas também. O Bahia, no primeiro tempo, jogou bem,
com quase todos os jogadores. O Everaldo eu estava cobrando do Everaldo para entrar mais no jogo, mas o gol que ele fez, de fato, é um golaço. E no segundo tempo, o Bahia tem uma queda, muito também por conta do Paivinha, que não soube fazer as modificações corretas para tentar conter as ações do Grêmio, que seria totalmente natural tentar empatar a partida. Está jogando na sua casa, com o apoio do seu torcedor, o tamanho do Grêmio. O Grêmio é uma grande equipe do futebol nacional, é o maior campeão de Copa do Brasil, então é evidente que eles viriam para tentar empatar o jogo e virar, porque o Vina perdeu um gol também, que eu digo que é um gol perdido totalmente, né? O Vina perdeu um gol escancarado. Mas o Bahia também botou 2 bolas na trave. O Ademir, para mim, também perdeu um gol, né? No chute que ele bateu até de trivela, a bola foi na trave. O Gabriel Grando já estava vendido no lance. Para mim, ele até imaginou assim, pô, a bola entrou. Mas para a sorte dele, a bola bateu na trave. Depois, na outra sequência, bola na trave também. O jogo ficou muito aberto, o jogo ficou bom. Foi um bom jogo, né? Um bom jogo, um jogo de fato de quartas de final de Copa do Brasil. Então, meus amigos, vamos continuar acreditando. Mas o Renato Paiva precisa corrigir um fundamento dele que é importantíssimo, que é a visão do jogo, é a escuta do jogo, com ele acontecendo em curso. Opa, tem que fazer essa modificação aqui porque o técnico de lá fez uma coisa diferente. Vou trazer um antídoto para me defender e contra-atacar. Ou então, na necessidade de tentar vencer, vou trazer coisas novas aqui, que eu quero apertar o técnico do lado de lá, vamos ver o que ele vai fazer. Está faltando isso no Paivinha. É o jogo, o sentimento do jogo. E isso está muito no porquê o Mugni não bateu o pênalti, né? Muito racional, racionalidade o tempo todo. O jogo é racional? É. Mas separa para a parte emocional também. Muitas vezes ela vence o jogo também. Então é o equilíbrio. E o Paiva precisa, como gestor de campo ali, chefe da comissão técnica, ter essa sensibilidade de perceber que a uma hora o jogo corre nas veias, meu amigão. E era o Mugni que poderia bater o pênalti. Se ele bate e perde, era outra história. Mas o Paivinha não era cobrado por isso, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Gostou do conteúdo, papá? Jogadura e Arrebenta. Quero ver você no like. Jogadura e Arrebenta no like. Compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Vem pra cá, se inscreve no canal. Forte abraço a todos. Valeu!